Definir um medo. Medo, acho que é uma sensação de perigo imediato. Um sentimento muito aterrorizante. Eu definiria o medo como um sentimento importante. Que ele não existe? Por causa que tem que enfrentar ele e ele não existe. E teve algum dia que você sentiu muito medo? Sim. Qual dia? No dia da Páscoa desse ano, eu estava praticando de skate, eu estava fazendo uma aula. Eu fui treinar descendo uma rampa que na verdade era bem grande. E eu só me dei conta disso depois, quando eu estava chegando no final. E foi aí que eu senti o medo na minha vida. Eu caí, acabei batendo o queixo, quebrando o pulso, ralando a coxa. E o skate, ele tropeçou na rampa e eu caí, ralei o queixo, quebrei o braço e eu fiquei todo ensanguentado lá no chão. Eu fui pro hospital nas pressas, minha mãe ficou muito desesperada. E eu tava lá sem saber o que fazer, porque eu tava sentindo muita dor e tava horrível. E cheguei no hospital, eu tive que levar ponta no queixo, descobri que eu tava com o pulso quebrado, não consegui dormir direito, porque no dia seguinte eu ia ter que fazer uma cirurgia. E eu não consegui dormir nesse dia também, porque eu tava sabendo que eu ia fazer uma cirurgia e eu ia ter que colocar pino no braço depois pra fazer o osso voltar no lugar. Depois disso eu fiquei muito assustada, mas agora já estou bem. Mas você tem medo de skate agora? E foi horrível. Esse dia eu fiquei com muito medo mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Não. Não, eu tenho vários medos, várias histórias, né? Porque é característica do ser humano sentir medo. Eu acredito, e eu vou contar uma história de quando eu tinha 7 anos. Eu vou contar uma história de quando eu tinha 7 anos, a minha idade, né? Que aconteceu comigo, acho que, tipo, ontem, né? Eu morava num lugar muito ermo, muito longe da cidade. Minha mãe era professora rural. E o que aconteceu? A mãe da minha mãe morreu, certo? E estávamos eu e ela, eu só tinha 7 anos. Mas nesse lugar, todo mundo dizia que era muito assombrado, que tinha muito fantasma e tinha muita presença de gente morta. Parecia que nos rondava o tempo todo. Mas a minha mãe recebeu a notícia do falecimento da mãe dela, já era meia-noite. E nós estávamos sozinhos em casa e minha mãe passou mal. E nós tínhamos uma horta bem no fundo, bem longe de onde nós morávamos. Eu fui pegar alguns negócios para minha mãe na horta, para fazer um chá para ela, certo? Aí eu fui lá pegar. O vento frio, e eu lembro que eu saí de casa embrulhada num cobertor, apavorada, porque com certeza eu iria encontrar um fantasma. Fui chegando, né, numa escuridão, lógico, levei uma vela, mas a vela apagou no primeiro minuto que eu saí, porque o vento era muito forte, era uma noite muito gelada. Tava muito frio mesmo, eu estava enrolado um cobertor em mim, que eu fui pegar a planta para fazer o chá. Só que o vento estava com barulho de U. Aí eu comecei a tremer toda, eu não sabia o que fazer, estava desesperada. Eu achava que tinha algum fantasma por perto, por causa que o som parecia de fantasma. Quando eu cheguei perto dessa horta, eu recebi no rosto, vindo assim, eu percebi algo muito branco, vindo e se jogando para cima de mim. Um negócio branco veio na minha frente
e veio voando, um negócio branco, 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 muito branco. E aí eu comecei a achar que era um fantasma. Quase que eu desmaiei de susto, que eu fiquei apavorada. Comecei a gritar. Eu caí, né? Fiquei, eu acho que alguns minutos inconsciente, porque eu achei que eu tinha sido atacada por um fantasma. E quando eu acordei, que eu coloquei assim, tentei colocar a mão, eu vi que era um lençol que tinha voado de algum varal e tinha vindo na minha direção. Eu aprendi que o medo é a gente só enfrentar ele, que ele não existe mais. Então, com 7 anos, eu entendi que o medo, ele tem que ser enfrentado e que fantasma não existe. Tipo, pra não ter medo de nada, tem que enfrentar. Entendi. É isso? É isso. Essa história foi quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Eu sempre adorei ir num acampamento. A gente costumava muito fazer festas à noite, mas teve um dia específico que a gente não fez. Na verdade, aquele dia específico, todo mundo foi dormir cedo, só que o meu quarto ficou acordado porque a gente estava acostumado a ficar acordado. E nesse dia a gente saiu de fininho e foi para a área onde fica a parte de fora, onde as crianças ficavam. A gente saiu para a área que as crianças ficavam. Aí quando a gente saiu, logo depois eu vi um espírito lavando a mão no banheiro. E eu lembro que estava bem escuro no dia e quando eu estava voltando para o quarto sozinho, eu vi um espírito de uma pessoa no banheiro. Era branco e ele estava lavando a mão no banheiro. E foi muito esquisito. E ela me olhou e era inteiro branco, assim, era meio que brilhava também. Era muito estranho, muito esquisito. Eu tenho uma memória bem clara disso até hoje. Você lembra bem dele? Não muito bem. Tá, mas eu vou contar, tipo, uma história que tinha 3 anos que eu vou inventar. Tá bom. E eu me lembro muito bem, por incrível que pareça, de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tinha muito medo de uma coisa. De eu cair de algum lugar e acabar quebrando a minha perna, meu braço. Aí eu tinha muito medo. E aí, tinha um negócio por perto, aí eu subi. No lugar que eu morava, apareceu um trator que deixou lá uma pá carregadeira solta. E nós brincávamos nessa pá carregadeira. Nós subíamos todos e descíamos, lá em cima ela descia com tudo e nós caímos. E numa brincadeira dessa, eu caí fora da pá, a pá bateu na minha perna e eu quebrei a perna. Quase que eu fui pro hospital, mas eu acabei indo para um lugar que era bem longe da minha casa. E eu fui levada para uma clínica, nem era hospital, porque no lugar que nós morávamos não tinha hospital. E quando eu cheguei, minha perna tinha quebrado em 2 lugares. E foi horrível, porque eu tive que ficar com a perna reta, engessada, sem poder andar. E o pior, que quando eu fui liberada para voltar para casa, eu teria que voltar a pé ou alguém me carregando. Acabou que eu não consegui mais, porque quando a minha perna tinha melhorado, era muito longe da minha casa, aquele hospital. E aí, o meu pai, eu não tinha mais carro, porque ele tinha vendido o nosso carro. E aí, a gente não tinha mais carro para voltar para casa. Aí, a gente teve que ir a pé. E eles teriam que me carregar. E eu me lembro bem que eu fiquei muito preocupada com a minha perna, se ela ia voltar para o lugar, mas eu estava muito preocupada mesmo quando passou uma senhora com uma criança no colo. E aí a criança estava chorando, porque a mãe da criança não deixava a criança sair de casa. E aí a criança achava que tinha alguma coisa acontecendo com a mãe, porque a filha antiga da mulher
morreu em um acidente de escada. Mas mais tarde a minha mãe me contou que aquela senhora tinha tido uma filhinha que tinha morrido num acidente. Que caiu e quebrou a perna e morreu. E ela adotou essa outra criança que ela não deixava, não soltava de jeito nenhum. E eu pensava, o que seria pior, quebrar a perna ou viver presa dentro de casa? E aí, a mãe adotou uma filha pra dizer que era ela. E é isso, minha história. Então é preciso não ter medo da vida, porque, como diz João Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. De qualquer forma, é muito perigoso. Não, mas eu não tenho medo de nada, só de escorpião, mas é verdade. Mas você falou que tinha medo de fantasma? É. Ainda tem? Não. Não, tem, porque com 7 anos a gente tem medo de fantasma, sabia? Então tenho. Oi? Então eu tenho medo de fantasma. Tem medo? É, então você vai contar que o dia que você perdeu o medo do fantasma. Você vai contar a minha história como se fosse a sua história.